Nesse trabalho, iremos discutir a economia da inovação industrial, com referência no livro de Freeman e Soet, A Economia da Inovação Industrial, capítulo 2, A Revolução Industrial. Adam Smith, em seu livro A Riqueza das Nações, no início da Revolução Industrial na Grã-Bretanha, tentou explicar por que o padrão de vida era mais elevado na Grã-Bretanha do que nos outros países europeus. Dessa maneira, ele concentrou sua explicação na indústria de transformação e no comércio. Sendo assim, a divisão do trabalho na manufatura facilitou o uso de novas máquinas, a acumulação de habilidades especializadas por parte dos operários, resultando em diversos fatores, como a abertura de mercados, a redução de barreiras do comércio dentro e entre países, a competição entre os produtores, a ampliação de mercados e a economia de escala. A produtividade do emprego agregado poderia crescer mais rapidamente que a do produto total, dando origem a uma sociedade engrandecedora, que resultaria de fatores de mudança técnica, acumulação de capital e habilidades especializadas. Contudo, Frederick List e Barry Suplee divergiam até certo ponto em relação aos fatores. Eles alegavam que Smith subestimou a importância da ciência e da tecnologia e superestimou a da divisão do trabalho. A combinação de características potencialmente indutoras do crescimento econômico, por exemplo, grandes mercados externos, a acumulação de capital, técnicas industriais, propiciavam o pioneirismo da industrialização na Grã-Bretanha. As inovações técnicas e a Revolução Industrial. A importância dos investimentos em novas máquinas para o sucesso da Revolução Industrial. Schumpeter incluiu em sua definição de inovações não apenas as inovações técnicas, mas também as inovações organizacionais e de marketing. Assim sendo, as transformações organizacionais foram de suma importância, pois passaram do sistema de produção domiciliar de têxteis para um sistema de produção de fábrica. Isso ocorreu por alguns fatores essenciais, como mudanças políticas e conflitos, mudanças culturais, disciplina de horário e supervisão de trabalho nas fábricas. Além das mudanças nas indústrias de transformação, na infraestrutura de transporte e no progresso técnico da agricultura, as mudanças sociais e econômicas que aconteceram durante a Revolução Industrial foram um dos principais fatores e facilitadores da mobilidade do trabalho e do capital, sendo essencial para a industrialização. O surto de crescimento da indústria britânica se caracterizou pelo crescimento excepcionalmente rápido de alguns poucos ramos líderes, destacando da indústria têxtil algodoeira. Os produtos têxteis representaram o primeiro grande exemplo em tempos modernos das influências das inovações no desempenho comercial. Vale ressaltar também que as invenções se tornavam inovações e logo em seguida passavam a ser difundidas nas fábricas. O autor aborda três principais discussões sobre a origem das invenções. A primeira delas seria a invenção de forma repentina ou do acaso, onde as invenções simplesmente aconteceriam sem precedentes, ou a invenção baseada em um brilho científico, pautada em uma pesquisa científica que, a partir de seus resultados, geraria uma inovação. E, por fim, a visão de Shelton, a qual define a ideia de invenção a partir da evolução de duas ou mais ideias ou processos previamente independentes que, quando postos de maneira junta, combinavam para novos processos ou ferramentas. Sendo assim, podemos admitir que as inovações não podem ser consideradas de forma isolada, mas como uma evolução com dependência no que já havia se criado antes. Nesse contexto, von Tusemann agrega que o fator determinante para os inovadores era a economia do tempo, e que as inovações eram consequências indiretas do objetivo de economizar tempo, e ainda destaca o papel importante dos objetivos e da coordenação do sistema de produção, de uma forma geral, nas invenções. Pode-se observar tal dinâmica nas invenções das máquinas de tear, que aumentaram exponencialmente a produtividade têxtil. Nessa nova realidade, alguns autores se afastam da ideia de acumulação de capital como centro das análises de crescimento econômico. Sem destacar sua importância, Russell destaca a importância também do investimento produtivo, que na época saltou na Grã-Bretanha. Em meio a essa nova dinâmica e a necessidade de investimentos, os técnicos algodoeiros e outros industriais iniciantes muitas vezes tinham que obter seus capitais de fontes locais. Como consequência desta expansão industrial, o interesse das elites da aristocracia se voltou ainda mais à expansão dos investimentos em infraestrutura de transporte, objetivando uma escoagem mais barata das produções industriais. Além dos interesses industriais serem capazes de influenciar políticas governamentais, o que não acontecia em outros países da Europa. Hawke e Higgins estimam que os proprietários de terras foram responsáveis por 40% do total de investimentos nos canais britânicos entre 1755 e 1780, e mais tarde por parte substancial dos investimentos nas estradas de ferro. Além de destacar que a contribuição deles ao investimento em infraestrutura e transporte foi notável, destaca-se também que os investimentos dos comerciantes, dos industriais e dos profissionais liberais evidenciavam que a Grã-Bretanha já tinha um mercado de capitais capaz de financiar os grandes investimentos essenciais para suportar e impulsionar a rápida expansão da indústria e do comércio ocorrida naquele período.
Mesmo que ainda houvesse certo esforço para conseguir os capitais necessários, as numerosas firmas estavam surgindo em meio a este contexto. Este padrão altamente descentralizado proporcionou uma grande flexibilidade às novas indústrias. Por fim, o autor destaca o papel de certa inclusão social promovida por esse movimento de expansão industrial. Grupos que antes da sociedade eram excluídos encontravam oportunidades de fazerem suas carreiras nas indústrias, o que antes não era possível. As inovações e o empreendedorismo de Josiah Wedgwood. Nesta sessão, Wedgwood será o exemplo para a ilustração do comportamento dos empresários inovativos da firma de mais rápido crescimento da Revolução Industrial Britânica. Josiah Wedgwood, 10º filho de um ceramista de Staffordshire, nasceu em 1730 e iniciou seus aprendizados em uma indústria local, que raramente vendia os produtos fora daquela região. Apesar dele ter nascido em uma família pobre, tornou sua firma bem-sucedida e de crescimento mais intenso do ramo. Wedgwood era motivado por ideais de mudanças políticas e sociais e também pelos de mudanças técnicas e de acumulação de capital. Ele, como muitos empresários da época, tinha como objetivo racionalizar a sequência de operações das novas fábricas e de superar os erros humanos devido à ignorância e incompetência. Em uma de suas cartas para o seu sócio Thomas Bentley, ele resume os princípios relativos à organização da fábrica e à divisão do trabalho, e diz em um de seus trechos: construir máquinas para que as pessoas não possam errar. Wedgwood introduziu um sistema de multas e penalidades para manter a disciplina e os horários de trabalho em sua fábrica. Pagava salários mais altos do que seus concorrentes e mostrava preocupação em melhorar as condições de trabalho, assim como a educação e a aptidão de seus funcionários. Ele se tornou mais conhecido pelas inúmeras inovações de produtos baseados em novas técnicas, como o uso do esmalte verde e de cor creme, materiais como jaspe e basalto preto. Ele e os artistas que contratou produziam vasilhames, placas ornamentais, xícaras, pratos e vasos moldados em argilas e pintados delicadamente. Seus engenhos técnicos se estenderam também para a imitação do mármore e das conchas do mar, e as outras variedades de cerâmicas esmaltadas parecidas com porcelana. Os outros empreendedores da época passaram a imitar seus desenhos e inovações de processos, como não eram protegidos como patente. Então, pela teoria da concorrência perfeita, ele teria que abaixar seus preços, mas, pelo contrário, seus preços eram sempre mais altos do que seus concorrentes, visto que seus produtos já haviam se tornado aceitos em preços mais elevados. Além disso, ele lamentava a existência das patentes, sempre recomendava os outros oleiros a se esforçarem para aumentar a qualidade de seus produtos ao invés de reduzirem seus preços. Wedgwood constitui um dos elementos de sua estratégia geral de comercialização, o marketing, que se acredita ter aparecido somente entre 50 e 100 anos mais tarde. Ele percebeu na época que a monarquia e a aristocracia ainda estavam extremamente fortes, especialmente a questão da moda. Então, a sua estratégia foi expor de forma elegante jogos de jantares em atraentes exposições para aqueles que tendiam a seguir a moda, agradando fortemente esse nicho. Assim, ele conseguiu estabelecer uma imagem e uma reputação para suas louças, que podiam ser vendidas a preços elevados pela crescente procura. A exposição do seu serviço de chá russo feita para Catarina a Grande foi visitada pela rainha e se tornou uma das atrações mais populares de Londres. Wedgwood também procurou conquistar mercados estrangeiros com as mesmas táticas. Ele fez o uso dos embaixadores britânicos para abrir mercados estrangeiros e desenvolveu lobbies bem-sucedidos para a revisão de tratados comerciais. Ele não negligenciou os hábitos e gostos nacionais de nenhum mercado. Desenhou muitas louças para o mercado de classe média e casas de campo. Sua estratégia de vendedores itinerantes foi uma inovação radical e onde ele obteve seus maiores lucros. Suas inovações de marketing passaram a ser rotineiras e, por volta de 1850, muitas delas haviam se tornado procedimentos habituais em seu ramo.
Arkwright enfrentou uma contínua hostilidade ao longo de sua vida, não somente por parte daqueles que contestavam a prioridade de seus inventos, mas também de seus concorrentes, e de todos aqueles que acreditavam que seu sustento era ameaçado por ele. Nas décadas de 1770 e 1780, foi a fiandeira hidráulica de Arkwright que manteve a liderança. Diferentemente da maioria dos inventores, Arkwright pôde acumular uma grande fortuna a partir de seus inventos. Arkwright era um firme partidário da produção mecanizada em larga escala, e já no início da década de 1770, ele previu que os fios e os tecidos de algodão seriam exportados da Grã-Bretanha para as Índias Orientais com base na sua tecnologia fabril. Strutt tinha a experiência e o conhecimento mecânico necessário para reconhecer o potencial do invento de Arkwright, e a primeira fábrica deles começou a produzir em 1769. A fábrica de Arkwright em Cromford empregava 300 pessoas na década de 1770, e a fonte de energia utilizada por elas foi lentamente substituída pelas máquinas de vapor. As vantagens técnicas da fiadeira de Crompton foram universalmente reconhecidas, e a inovação dos cilindros permitiu que o fio de algodão sofresse um estiramento muito menor do que do sistema de Arkwright. A principal motivação de Crompton parece ter estado inicialmente vinculada à má qualidade dos fios de algodão com que tinha de trabalhar, mas por outro lado, ele não possuía as qualidades empresariais de Arkwright, que tinha determinação para inovar, bem como uma persistência para superar obstáculos, que Schumpeter identificou como a mais importante característica do empresário. Arkwright, com Strutt, havia resolvido esse problema, mas Crompton nunca chegou a resolver essa questão. A determinação de Arkwright em proteger suas patentes e procurar explorá-las para sua máxima vantagem foi evidente durante toda a sua carreira, em contraste com os esforços bastante débeis de Crompton. O prolongado sucesso da indústria algodoeira britânica. Entre 1780 e 1800, durou o período de maior crescimento econômico da indústria têxtil algodoeira britânica, sendo também o período com maior produtividade do trabalho. As inovações incrementais estavam a todo vapor e a vantagem competitiva da Grã-Bretanha no comércio exterior foi sustentada pelas economias de escala que afetaram a indústria têxtil. O tear automático se difundiu a partir das inovações de Arkwright e Crompton, e a indústria têxtil aduaneira se tornou o principal ramo da indústria britânica. Apesar do crescimento elevado durante o século XIX, a indústria era dominada por pequenas empresas grandes que representavam 1/3 da produção total, e por uma proporção ainda maior do capital fixo, convivendo com muitas empresas pequenas, médias e muito pequenas. As firmas menores absorveram os principais choques das recessões conjunturais, resultando em muitas falências, sendo 33 falências em 1826, 30 em 1837 e 56 em 1839. As firmas maiores também foram afetadas, mas em uma proporção muito menor. Nesse contexto, essa simbiose entre firmas grandes e pequenas aconteceu não apenas no setor têxtil, mas em diversos outros ramos industriais. A indústria têxtil algodoeira britânica teve um papel essencial para a taxa de crescimento agregado da economia. Entre 1780 e 1860, estimou-se um crescimento de produtividade de 15% de todo o crescimento da economia britânica. Além disso, até 1850, os fios e tecidos de algodão eram 40% das exportações. O ramo cresceu até a Primeira Guerra Mundial, com muitas exportações para a China, devido à evolução do tear automático. Em 1870, a indústria têxtil algodoeira foi responsável por 30% de todo o consumo da energia britânica. No século XIX, o desenvolvimento dos recursos de força e trabalho deram uma vantagem competitiva para a indústria algodoeira, e a organização dos sindicatos nesse ramo se manteve alinhado com os incentivos de ganho de produtividade. Além disso, houve a presença de trabalhadores com habilidades especializadas em algumas cidades britânicas e de profissionais aptos a manter e melhorar o maquinário. Porém, os ganhos de produtividade eram divididos com os trabalhadores qualificados que tinham sua participação garantida pelos sindicatos. Nesse contexto, com a crescente especialização e sofisticação dos maquinários, as habilidades cumulativas e específicas eram importantes, levando um alto nível de mecanização, bem como menores custos iniciais de maquinarias.